Você está ouvindo a Rádio Esther, uma comunidade de estrelas apaixonadas por histórias. Siga a gente nas redes sociais, @maester. Eu sou Esther Rox, autora de Conectados pelas Estrelas, e vou fazer a leitura desse livro para vocês hoje. Preparados para se apaixonar por esses personagens? Então vamos lá! Continuação do capítulo 4, Um Poder Desbloqueado. 3 dias se passaram e finalmente chegaram o dia de visitarem a poderosa xamã que impressionara ao Sr. Park. O vento frio batia no rosto de Liná com força, mas não conseguia carregar consigo o nervosismo da garota para longe. O lugar era uma cabana simples, mas extremamente limpo e arrumado. Chamava-se Espelho da Alma. A xamã se apresentou e indicou aonde os dois poderiam se sentar para que eles começassem a consulta. Ela segurou uma espécie de sino dourado e balançou algumas vezes em torno de Liná. A encarou por alguns segundos e a surpresa se deixou transparecer em seus olhos. "Muito interessante o que temos aqui", disse a xamã, ainda mais impactada com o que conseguiu ver e sentir. "Raro, eu diria. Incomum." Ela se aproximou ainda mais de Liná, que estava impaciente e agitada com todo aquele suspense. Queria que a mulher dissesse logo o que tinha de errado com ela. "Você tem um dom. Existe uma força muito poderosa dentro de você." Liná e o Sr. Park se entreolharam confusos com a notícia e permaneceram em silêncio, apenas escutando atentamente ao que a xamã tinha a dizer. "Essa força está bloqueada agora e por isso que você não consegue acessá-la." O rosto de Liná ficou carimbado com uma expressão que ilustrava que ela não estava acreditando em nenhuma palavra que a xamã estava falando, mantendo firme sua opinião de que ela era uma tremenda charlatã. "Eu posso te ajudar a desbloqueá-la, mas é preciso que você verdadeiramente queira que isso aconteça. Afinal, pelo que eu vejo, foi você mesma que criou essa barreira que a impossibilita de usar esse poder e toda essa magia que naturalmente existe em você." "É óbvio que ela quer", disse o Sr. Park animado. "Isso com certeza ajudaria a resolver o nosso problema de alguma forma." A xamã não gostou da interferência do Sr. Park e voltou a enfatizar que a vontade de liberar aquela força deveria vir de quem a está reprimindo dentro de si. Liná ficou reflexiva por alguns minutos enquanto analisava o entorno da xamã. "O que vai acontecer comigo se esse poder for desbloqueado?" perguntou a gerente intrigada. "Que tipo de poder ou magia seriam esses?" "Não consigo precisar o que você seria capaz de fazer, mas sinto que é algo muito forte e poderoso. Provavelmente você só iria se beneficiar com ele, pelo que vejo", respondeu a xamã calmamente. Liná decidiu que ela estava de acordo e que queria tentar. Então, a xamã lhe passou detalhadamente as instruções do que a garota deveria fazer. Depois que saíram de lá, a gerente não pôde evitar de fazer algumas piadinhas sobre o que acontecera e zoou o chefe por estar acreditando naquele tipo de coisa. O Sr. Park, por outro lado, estava mais calado e estava levando a sério cada orientação dada. "Mas você promete que vai tentar, não é?" perguntou o Sr. Park antes de se despedir de Liná. "Por favor, pelo menos uma vez." Liná acenou com a cabeça, sinalizando que sim, e seguiu seu caminho entrando na estação de metrô. Enquanto descia pela escada rolante para acessar a plataforma, as palavras da xamã corriam pela sua mente e arrancavam alguns sorrisos desacreditados de deboche. Para ela, a xamã estava com certeza rindo da cara deles, por eles terem pago para ela recitar uma coletânea de absurdos ilógicos. No fundo, bem no fundo, talvez fosse o ego dela se manifestando, mas ela pensava no quão bom seria poder acreditar em cada uma daquelas palavras. De repente, além de ser só uma garota comum, ela poderia se tornar alguém especial. Quão tentador não era acreditar naquilo? Para Liná, seria 1 milhão de vezes melhor do que encontrar um príncipe encantado ou ganhar na loteria. "Ela disse que eu só deveria acreditar em mim mesma", comentou em voz alta consigo mesma. "Que ridículo! Se fosse tão fácil assim, as coisas seriam bem diferentes. Acreditar em mim", zombou. "E você acredita?" perguntou uma senhorinha que estava sentada ao lado dela no vagão do metrô e não pudera deixar de ouvir o comentário da garota. "Acredita mesmo?" Aquelas perguntas fizeram Liná ver que tanto o Sr. Park, quanto a senhorinha, quanto a xamã poderiam ter razão. Talvez não custasse nada acreditar verdadeiramente nela mesma. Com isso, o resto do caminho todo para casa ela foi determinada a seguir a cada instrução exatamente como foi orientada a fazer. Na verdade, parecia simples até demais para não tentar.
Segundo a xamã, um brinde à lua deveria ser feito com uma bebida especial que ela preparara. Liná olhava para o líquido azul dentro do frasco com um pouco de receio e desconfiança. Mas algo mais que acontecera naquela semana a motivava a levar toda aquela loucura adiante. Saindo do estúdio da emissora, a gerente ouvira uma conversa suspeita na escadaria. Dois homens que ela nunca tinha visto antes mantinham uma discreta discussão com os ânimos alterados. Não acredito que você deixou passar mais essa. Pelo visto, dessa vez não tem jeito. Vamos ter que nos livrar daquele idol encherido de vez, disse o homem que soava contrariado com a notícia que recebera do outro. Liná se apressou para sair das escadas e entrou no andar mais próximo, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Os homens chegaram a ouvir um estalo, mas quando foram verificar, ela já tinha sumido. Ao fechar a porta que dava para a escada, todo o seu corpo tremia. Afinal, ela tinha uma boa ideia de quem poderia ser aquele tal idol tão encherido. A lembrança sobre o diálogo que ouvira voltava à sua mente enquanto preparava o líquido em uma taça para tomá-lo. Liná nem tinha discutido com Minseok sobre seu alistamento antecipado, e já começava a achar que seria um excelente modo de protegê-lo dos homens que supostamente o ameaçaram. A preocupação exagerada do Sr. Park a deixara ainda mais receosa. Será que ele não estaria suficientemente protegido estando no exército? Será que realmente seria melhor que ela estivesse por lá? Será que o Sr. Park sabia de algo que ela desconhecia? As perguntas fizeram com que a esperança de que ela realmente tivesse acesso a um poder mágico fosse cada vez maior. O terraço do apartamento da garota tinha uma vista panorâmica para ver o céu. A lua, que estava cheia e enorme, brilhava especialmente forte naquela noite. Um brinde, Dona Lua, disse Liná erguendo o copo da sacada. Eu quero acreditar em mim cada vez mais. Pode parecer que estou fazendo isso só pelo Minseok, mas apesar de querer ajudá-lo e querer protegê-lo, quero fazer isso por mim. Ouvir que sou especial fez com que eu percebesse que definitivamente eu sou. Me fez perceber que eu tenho sido dura demais comigo mesma. Não quero ficar reprimindo quem eu sou. Então, eu vou me aceitar por inteiro e conhecer essa parte escondida dentro de mim. Liná bebeu o líquido em um fôlego só. A lua foi se aproximando da garota e se tornando cada vez maior. Uma luz intensa dificultava os olhos da garota de se manterem abertos. Outro ponto-chave das recomendações da xamã era manter em mãos um talismã parecido com uma bússola. Liná apertava a bússola com força entre os dedos. Ela sentia que estava em um ambiente deserto, à meia luz, e que seus pés descalços caminhavam sobre os grãos como os de areia. A bússola parecia estar se congelando em sua mão. A quantidade de areia parecia estar aumentando progressivamente, de modo que ela agora não caminhava mais sobre a areia. Era como se a areia cobrisse até os seus joelhos. Algo puxou seu tornozelo e de repente ela estava flutuando em pleno breu. A bússola congelada a incomodava, de modo desesperador. Ela tentava abrir a mão para soltá-la. Com certa dificuldade, continuou tentando abrir os dedos. Quando conseguiu, a bússola já tinha desaparecido e da palma de sua mão saiu uma bela borboleta fluorescente. O inseto voou e iluminou o ambiente, indo em direção ao horizonte. Liná esticou os dedos e o sentiu tocar em uma água gelada, que parecia como uma onda que se quebrava à beira da praia. O toque na água fez uma luz turquesa luminescente exibir o formato do mar, fazendo-o brilhar no escuro. A luz refletida nos lindos olhos de Liná a fizeram sorrir com genuinidade. De repente, ela parecia se sentir como se fosse criança outra vez. Era uma sensação leve de que ela era capaz de fazer qualquer coisa que desejasse. Sentiu naquele momento que nada mais era impossível para ela. O despertador de Liná tocou e a garota começou a se espreguiçar em sua cama. O mesmo sorriso genuíno ainda estava exibido em seu rosto e ela parecia feliz. Aquilo não fora um sonho. Inexplicavelmente, tudo era verdade. Liná se lembrara perfeitamente do porquê dessa parte de si estava bloqueada e esquecida bem no fundo de sua biblioteca de lembranças. Uma vez, quando criança, tentou ajudar uma garotinha cujo gato estava preso em uma árvore. Liná usou seus poderes para salvá-lo. Ao invés de ser vista como uma amiga, foi chamada de monstro. Nenhuma outra criança queria chegar perto dela desde então. Provavelmente foi assim que trancou sua magia dentro de si e se esqueceu completamente dela.
Afinal, mesmo depois da magia ter se perdido, as outras crianças ainda comentavam sobre ela ser uma aberração. O único que sempre esteve ao seu lado desde que o conhecera aos 3 anos era Minsoque, seu melhor amigo. Essa era a importância dele na vida dela. Ele era alguém com quem ela sempre podia contar, mesmo quando o mundo parecia ter virado as costas para ela. Por isso, ele era alguém que valia a pena proteger, porque ele era um amigo de verdade. Liná estalou os dedos e com isso sua cama foi arrumada e um maravilhoso café da manhã surgiu fresquinho em sua mesa. Ela se olhou no espelho e se transformou em pessoas diferentes, a cada vez que piscavam dos olhos. Ela riu ao pensar em como ela dormira de um jeito e acordara se sentindo uma nova pessoa. Aquele sentimento, no entanto, não era porque agora ela conseguia mudar sua aparência como bem entendesse, mas sim porque ela podia sentir a diferença provocada pela queda das grandes barreiras que foram derrubadas dentro de si. O mais estranho é que ela não se sentia como se fosse uma impostora, mas como se finalmente ela estivesse livre para ser o que sempre fora. Era uma sensação de alívio e de liberdade. Ela estava tão leve que não conseguia parar de sorrir. Depois de testar seus novos poderes arrumando a louça, ela pegou o telefone e ligou para o Sr. Park. Estava animada para lhe dar uma boa notícia. Alô, Sr. Park? Disse Liná com animação. Temos muito a discutir sobre o projeto Mulan.